Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, possa conosco permanecer nessa noite de hoje. Estamos aqui para dar sequência ao nosso programa de palestras das terças-feiras. E, como de costume, nós gostaríamos de iniciar a nossa palestra Gostaríamos de começar a nossa palestra com a prece para nos tranquilizar nesse momento, para nos colocar em sintonia com Deus, com Jesus e com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que estão sempre nos protegendo. Vamos pedir nesse momento que todos nós possamos fechar os nossos olhos, sentindo a presença de Jesus, irradiando em nosso lar, irradiando em nossa família, intensa luz que invade e envolve o nosso ambiente, gerando em todos nós tranquilidade, gerando em todos nós a paz que tanto buscamos e almejamos. Querido Mestre Jesus, colocai, Senhor, vossas mãos sobre todas as nossas cabeças, Senhor, nesse momento de reflexão que estamos todos nós, a humanidade, Senhor, passando, que os bons espíritos, os bons amigos espirituais, possam cuidar de todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Queridos amigos, que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje. Nós estamos falando sobre a reforma íntima. Toda semana nós estamos enfocando uma pequena parte do tema reforma íntima do livro O Homem Integral, de Divaldo Pereira Franco, a psicografia. O livro foi ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Muito bem, esse livro é, sem dúvida alguma, um livro que nos traz muitas e boas reflexões. Observa-se que esse livro já tem mais de 20 anos, aproximadamente, e é um livro extremamente atual, como são todos os livros da doutrina espírita, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E hoje nós iremos falar do tema perdão e auto-perdão. Tudo bem? Muito bom. Meus queridos, para iniciar a nossa temática de hoje, eu convido a todos vocês a fazer essa reflexão. Perdão para com o próximo. Perdão para com os nossos, entre aspas, amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Perdão para com as pessoas. Como anda o nosso perdão? Como anda essa capacidade de perdoar o nosso próximo? Como que anda com cada um de nós? Segundo,
E o auto-perdão? Como anda a nossa capacidade de nos perdoar? De perdoar os nossos erros, os nossos deslizes. Como anda a capacidade de nos auto-perdoar? Bom, essas perguntas são feitas para nossa reflexão. Beleza? Muito bem. Eu, nesse momento, vou buscar o maior terapeuta que a humanidade já viu. Vou buscar Jesus. Então, Jesus, o nosso grande terapeuta, ele tendo uma visão do presente e do futuro, ele nos indicava determinados caminhos, nos indicava determinadas situações que nos iria aliviar dores e dificuldades no futuro. Então Jesus não falava abertamente, ele falava por parábolas, ele conversava e dialogava com o povo, com os apóstolos, por palavras, por gestos simples, por exemplos do cotidiano, para que aquele povo pudesse perceber e entender de forma clara os seus ensinamentos. Então, meus amigos, o que nós vemos em Jesus é que ele era, sem dúvida, o grande terapeuta de nossas vidas. Porque quando Jesus utilizava-se de gestos simples, de parábolas e de histórias do cotidiano, Jesus estava, sem dúvida alguma, dando as explicações simples para as questões mais profundas da nossa alma. Ele entendia que aquelas advertências iriam nos aliviar profundamente nas nossas jornadas evolutivas. Então, quando Pedro, o apóstolo inquieto, o apóstolo mais robusto, mais firme, mais agressivo, procura Jesus, porque ele ouvira falar do Mestre que o perdão era a chave da libertação. Ele ouvira falar do Mestre que o perdão libertava todos nós das prisões interiores. Mas Pedro, por ser um apóstolo duro, rígido, aquelas palavras não soavam para ele como algo simples, como atitudes tranquilas de se fazer. Então, agoniado, ele procura Jesus. E ele então pergunta ao mestre: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Primeira pergunta que ele faz a Jesus. E em seguida ele fala: Senhor, devo perdoar 7 vezes? Jesus conhecia aquela alma que ali estava e sabia a grande luta que aquele apóstolo iria travar. Serenamente, o mestre, como ensina uma criança, do ponto de vista da maturidade, Jesus fala: não perdoamos 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Naquele momento, Pedro entende aquela mensagem de Jesus e entende o seu espírito que ali deveria ser a sua grande batalha, já que o mesmo apresentava grandes dificuldades com relação ao perdão, principalmente as castas, as raças que ele considerava ser inferior. Então, para Pedro, seria a sua maior batalha, o perdão ao próximo, o amansar ao seu coração, o tranquilizar a sua alma, o serenizar o seu espírito agressivo. Naquele momento, a mensagem teria sido dada por Jesus. 2000 anos se passaram. E aqui estamos hoje, diante da doutrina espírita, para tentar compreender essa passagem tão profunda, mas tão profunda, analisada de forma bem criteriosa pelo Espiritismo, e buscando-se a ciência para nos ajudar, a ciência que cuida das características psicológicas, das características fisiológicas e bioquímicas, para a gente compreender o tanto que o perdão gera benefícios para aquele que o pratica e para aquele que vai. Queridos amigos, o espírito é o ser imortal. O corpo físico é apenas uma vestimenta transitória que nós fazemos uso nesse momento para nos ajudar a progredir, para nos ajudar a evoluir. O espírito é o ser imortal que traz consigo os seus defeitos, as suas dificuldades. Então, quando Pedro é agressivo, quando Pedro tem dificuldade para perdoar, é o espírito de Pedro que tem essas dificuldades, que traz essas grandes e graves dificuldades. Então, o nosso espírito, é um ser que já vem de muitas e muitas reencarnações, travando consigo grandes batalhas, errando e acertando, de tal forma que hoje, aqui, nós somos um conjunto de virtudes e de dificuldades. E as dificuldades no campo do perdão são as dificuldades que têm trazidos para nós as maiores dores que nós vivemos nesse momento. Quando nós expressamos o perdão é uma expressão magnética produzida pelo nosso espírito. O perdão não é uma palavra, o perdão é um sentimento, é uma expressão, é uma energia exalada pelo espírito. Essa energia, quando exalada pelo espírito, ela envolve o espírito em uma energia que gera uma estabilidade, que gera no espírito o equilíbrio, o bem-estar. Renova as energias. Essa expressão, essa energia, estabiliza as nossas células, as sinapses, os hormônios, estabiliza os neurotransmissores. Todo esse conjunto bioquímico e fisiológico gera no nosso organismo a estabilidade, o equilíbrio. E o espírito sente a paz. O espírito que perdoa, ele se liberta.
ele se liberta. Ele se despreende das armadilhas magnéticas do mundo espiritual. Ele se vê livre como um pássaro de todas as armadilhas. E se ele cultiva esse sentimento de perdão como uma base filosófica de vida, com o tempo, tendo o perdão como filosofia de vida, ele passa a rever suas atitudes em todas as situações. E todas as vezes que ele sente, ou que ele pressente, que ele magoou alguém, que ele desferiu alguém, ele volta atrás, ele volta, ele recua, e ele vai corrigir a sua dificuldade. Porque a base filosófica da vida dele é o perdão. Diante desse estilo de vida, perdoar sempre, ele vai criando, ele vai envolvendo diante do seu corpo astral uma energia salutar e agradável, que todos aqueles que passarem por ele ou que estiverem com ele vão sentir que ele é um espírito, que ele é um indivíduo, que a presença transmite paz, porque é o que a vibração é projetada. Mahatma Gandhi, certa vez perguntado se ele havia perdoado o algoz dele, ele levantou a cabeça e respondeu: eu nunca tive algoz. E o repórter, estranhando a resposta do Mahatma, falou: não, mas existiu um comandante que causou muita dor e sofrimento para o senhor. Eu estou perguntando ao senhor com relação àquele comandante. O senhor o perdoou? Mahatma Gandhi, de forma serena, ele olhou para o repórter e falou: não o perdoei, porque eu nunca me senti agredido por ele. O repórter silenciou. O Mahatma baixou a cabeça e manteve a sua serenidade. Então Gandhi, ele chegou no nível, com seus esforços diários, de manter a sua filosofia do perdão, manter a sua filosofia da paz, do amor. Ele chegou, depois de um tempo, no nível que nada que fizesse contra ele, ele sentia agredido. Tamanho nível de amor e de compreensão e de compaixão, que é a palavra certa, que o Mahatma Gandhi alcançou. Nós aqui estamos no princípio do desenvolvimento em nós dessas pequenas virtudes. E o perdão nessa noite de hoje, eu gostaria que fosse, sem dúvida, a virtude a ser buscada por todos nós. Perdoar sempre, mesmo que doa, mesmo que para nós seja motivo de muitas lágrimas. Perdoar sempre, mesmo que tenhamos grandes e graves perdas materiais. Perdoar sempre. Aquele que não perdoa, acumula a energia densa sobre si. Fisicamente, quem não perdoa é como se mantivesse em constante estresse. Em constante estresse, acumulando inúmeros hormônios, acumulando inúmeros quimiorreceptores, que geraria no corpo, ao longo do tempo, grandes e graves dificuldades.
Conflitos que nos dias de hoje podemos perceber as crises que é muito comum na nossa sociedade. A crise do pânico, né? As crises de conceitos, as dificuldades de aceitações, as dificuldades que as pessoas apresentam em se mostrar verdadeiramente como são. São as crises que aparecem devido à pessoa acumular em si essa energia que, com o passar do tempo, trará para ela grandes prejuízos físicos e psicológicos. Então, perdoar é se libertar. Joana de Ângeles fala que às vezes nós esquecemos de nos perdoar. Perdoar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Então, isso pode resultar numa retração de sentimentos, em uma dificuldade de nos mostrar quem verdadeiramente somos. Então é muito comum, às vezes, a gente ver pessoas que têm um comportamento agora e ali ela tem outro comportamento, ela tem 2 caras, 3 caras, 5 caras, ela não é verdadeira, ela não é a mesma pessoa. Essas dificuldades vão se acumulando, devido à capacidade do indivíduo tomar a decisão de colocar como ponto filosófico, como base da sua vida, o perdão. Ele não liberta o próximo e ele não se liberta. Ele não se liberta. Então ele começa a criar para ele, por causa dessa dificuldade, os traumas, as dificuldades que vão dar a ele graves dificuldades de relacionamento, de mostrar verdadeiramente quem é ele em cada situação. Queridos amigos, a reforma íntima é o convite de Jesus. Convite de Jesus para que tenhamos nós uma vida saudável, primeiro pensando em nós. O perdão é a chance que temos de fazer brotar em nós esses bons sentimentos, essas boas sementes de paz que nós merecemos. Mas precisamos desejar, precisamos almejar, precisamos colocar no nosso caminho mecanismos de autodefesa, não nos vincular às dificuldades, mas vincular com as alegrias, com as coisas boas da vida, curtir os bons momentos, para que fique registrado e gravado em nós essa aura do bem. Essa aura do bem. Meus amigos, o maior desafio de todos nós é melhorarmos. Esse é o maior desafio. Tornar o nosso espírito melhor. Tornar o nosso espírito luz. Fazer o nosso espírito brilhar no meio de toda essa tempestade, no meio da dor e do sofrimento. Conduzir a nossa vida para o bem real, o bem verdadeiro. A nossa vida, ela é cheia
de escolhas que fazemos. Todas as escolhas têm um preço. Todas as escolhas têm consequências. Consequências que vão nos trazer paz, consequências que vão nos trazer dores. Hoje, eu convido a todos nós para fazermos a opção de fazermos as boas escolhas, para que estejamos plantando em nós pequenas sementes do bem, pequenas sementes luminosas, para que amanhã nós possamos caminhar tranquilamente, serenamente, iluminados pela nossa própria luz. Quando Jesus fala para Pedro que deveríamos perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7 vezes, cada ofensa, simbolicamente Jesus quis dizer que o perdão deve ser a nossa filosofia de vida, que o perdão deve ser a nossa rotina, até chegar um dia, como Gandhi, que não será necessário perdoar, porque nós não vamos nos sentir ofendidos. Queridos amigos, guardamos o nosso coração, guardamos os nossos sentimentos, resguardemos o nosso espírito diante das tempestades. Tenhamos a serenidade que tudo vai passar, que a tempestade vai passar e que a luz vai brilhar novamente e a nova paz vai estar entre nós. Estamos vivendo um momento de transformação física, transformação emocional, transformação moral. É o momento da limpeza do nosso planeta. Por isso devemos nos guardar na paz, na serenidade. Existem muitos motivos para nos desequilibrar. O excesso de mensagens, de informações, os conflitos. Mas vamos guardar na paz. Vamos buscar esse sentimento por excelência. Entender que o mundo está aí. E nós fazemos parte dos seres da luz, dos seres da paz. Gostaria de deixar essa noite de hoje, essa reflexão a todos vocês. E lembrar, ninguém conquistou a paz, ninguém conquistou a serenidade, senão com intensos esforços e intensa luta a cada dia. Que Jesus abençoe a todos nós, que Ele possa nos fortalecer na nossa luta, que possamos a cada dia nos esforçarmos para sermos esse ponto de luz na nossa casa, na nossa comunidade, em todos os ambientes onde formos convidados a morar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E nesse momento, gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos e buscássemos a figura de Jesus, o nosso mestre de excelência. Certa vez eu estava fazendo uma palestra na OAB quando uma advogada pediu a Que palavra Jesus possa adentrar o nosso lar, enchendo o nosso ambiente de luz, de paz, de perdão, de auto-perdão.
Que Jesus possa fazer a limpeza nos hospitais, que Jesus possa alcançar nesse momento todos que choram, que sofrem, e que Jesus nos mantenha sempre serenos, atentos, para nos doar em benefício dos nossos irmãos sofredores. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite de hoje. Que assim seja.